1 Reis, capítulo 18. A leitura é extensa, mas torna-se necessária. Do verso 20, aliás, do versículo 19 ao 40, diz assim: Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e divida-o em pedaços. O ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou dormindo, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei-vos de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram, terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água e o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me,
para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 40, disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ensina-nos a tua palavra, abre a nossa mente, abre o nosso coração, os nossos ouvidos, eles possam estar atentos, que nós possamos esponjar a sua palavra nessa noite, e que a tua palavra caia numa terra fértil, e que possamos absorvê-la, Pai. Fala conosco nessa noite, nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Pode sentar-se, deixa a sua Bíblia aberta, porque certamente nós vamos usar algumas vezes. Esse texto fala de uma batalha, esse texto fala de uma guerra, e é impressionante que os reis de Israel, desde Jeroboão até Acabe, nenhum desses homens agradaram a Deus, nenhum deles. Tudo começou, ou tudo começa, com Salomão, e de posse da sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, mantendo ela aberta, no capítulo 11 de 1 Reis ainda. Eu quero dizer a você como tudo começa. Capítulo de número 11, verso 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Naquele tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Verso 10. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, das mãos de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Aqui começa tudo. O grande sábio Salomão, no final da sua vida, por isso, muito embora o início da nossa vida seja ele necessário, porque se não houver início de vida cristã, não há término. Nós precisamos estar atentos, alertas, porque o mais importante, muito embora seja necessário começar, mas o mais importante é como você termina a sua jornada. O mais importante é como você termina a sua carreira. E Deus, indignado com Salomão, disse a ele: olha, eu vou dividir o teu reino. E aí nascem 2 reinos, Judá, e em Judá está Roboão, e Jeroboão, que agora é o rei do norte. Do sul é Judá e do norte é Jeroboão.
E de Jeroboão até Acabe, que é o que nós vamos trabalhar nessa noite, nenhum desses homens, você pode ver com vagar, que nenhum desses homens agradou a Deus. Por quê? Porque eles começaram não a fazer a vontade de Deus, mas eles começaram a fazer a sua própria vontade. Todos esses reis, de Jeroboão até Acabe, você vai contar, são 7 reis. Nenhum deles, a Bíblia frisa que todos esses homens desagradaram a Deus. Nenhum desses homens, de Jeroboão a Acabe, nenhum deles agradaram a Deus. Mas de todos esses, entra em cena esse que Elias chamou os seus profetas, ou melhor, os profetas de Jezabel, para a batalha. O texto diz, nós vamos lê-lo, que Acabe foi o pior rei. Ele foi pior do que Jeroboão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se tiver aberta melhor ainda, no capítulo 16, no versículo 30. No capítulo 16, verso 30 ao 33. Diz assim: por causa dos seus pecados que Jeroboão cometera, e pelo que fizera Israel cometer, por causa eu estou no 15, né? 16, versículo 30, achamos aí, fez Acabe, filho de Onri, o que era o quê? Mal. Eu estou usando a atualizada. Fez o que era mal perante o Senhor, mas, grife isso aí, mais do que todos os que foram antes dele. Verso 31, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, que foi o primeiro rei daquela divisão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32, levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que fora antes dele. Então, Acabe, ele era o rei de Israel, mas ele não tinha como seu líder o Deus de Israel. Vou repetir: Acabe era o rei de Israel, mas ele não tinha como seu Deus o Deus de Israel. Ele fez uma aliança, ele estabeleceu uma aliança, um contrato. Uma aliança é um contrato. Acabe era um homem idólatra e fez aliança com Jezabel, uma mulher também idólatra. Essa aliança é uma aliança entre duas pessoas que eram idólatras. A minha pergunta é o seguinte: com que tipo de pessoa você faz alianças? Com que tipo de pessoa nós estamos fazendo aliança? Porque Acabe, ele fez uma aliança com alguém que adorava ídolos do mesmo jeito, da mesma forma que ele o adorava. Com quem você faz as suas alianças? Para os jovens, com quem você pensa em casar? Para todos nós, vão abrir uma sociedade. Com quem você pensa que deve abrir uma sociedade? Sabe que tipo de aliança nós estamos querendo estabelecer? Porque a aliança entre Acabe e Jezabel, muito embora fosse uma aliança que não agradasse a Deus, mas era uma aliança que fortalecia o reino. Que tipo de aliança você tem feito?
Que tipo de aliança você pensa em fazer? Mas pastor, talvez eu ganhe ele. Talvez ela se converta. Talvez não é certeza. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 7 diz assim: como sabes, mulher, que ganhará o teu marido? Você sabe. Que tipo de aliança nós estamos fazendo? Porque o Deus de Israel, muito embora fosse Jeová, mas o Deus de Acabe é Baal. Ele estava em Israel, mas ele não servia ao Deus de Israel. Há muita gente que está em Israel, há muita gente que está no meio da gente e que não serve o Deus que nós servimos. Jezabel, essa mulher estratégica, eu quero destacar 4 estratégicas dela. Essa mulher, ela foi uma mulher terrível. Ela se une a Acabe, ela se casa com Acabe, e diferente dos demais que eram idólatras, ela traz ainda toda a sua idolatria. Ela traz 450 profetas de Baal, trouxe mais 400, eles tinham 850 profetas de Baal. E ela então, o que começa a fazer naquele lugar que era chamado Israel, naquele lugar que era chamado povo de Deus? Ela começa a influenciar o povo com os seus ensinamentos. Sabe, hoje em dia, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Porque muito embora eles estivessem em Israel, muito embora Israel fosse o povo de Deus, essa mulher, juntamente com Acabe, começava a influenciar. Eu quero dizer que tem muita liderança que parece que é de Deus, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. Há muita gente trocando de igreja por causa de influência. Há muita gente trocando de caminho. Há muitas pessoas sendo influenciadas. E eu vou destacar aqui sem medo. Há muita gente influenciada pela mídia. Há muita gente influenciada pela internet, para que não jejuem mais. E essas pessoas estão sendo influenciadas por esse ensinamento. Não jejue mais, não faça mais jejum. Outras pessoas estão sendo influenciadas a não darem mais o seu dízimo. Ora, dar dízimo não era tão trabalhoso igual hoje. Hoje existem lideranças, pessoas que estão formando pessoas que estão dizendo: você não precisa mais jejuar. Você não precisa mais se batizar. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós precisamos aprender a ter voz. A voz de Deus precisa nos alertar. Nós estamos muito acomodados, irmãos. Nós estamos deixando as coisas passarem nas nossas vistas, estamos com os braços cruzados e não queremos confrontar. Há momentos que nós precisamos confrontar. Você precisa jejuar, sim. Você precisa trazer o seu dízimo, sim. Porque a palavra de Deus nos ordena, ela nos ensina. Mas quantas vezes nós somos influenciados? Jezabel queria influenciar a adoração. Não adore mais a Deus. Não adore mais o Senhor. Adore quem? Adore Baal. Agora preste atenção numa coisa, note uma coisa muito importante. Para Jezabel, Israel poderia continuar sendo Israel. Eles só precisavam mudar a adoração. Vocês podem continuar sendo chamado povo de Deus. Vocês podem continuar sendo chamado o povo do Senhor, contando que a adoração de vocês não seja do Senhor. Jezabel é citada em Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo de número 20. Fala do ensinamento de Jezabel, e com a Bíblia aberta, vamos lá. Capítulo de número
2, versículo de número 20, fala sobre a igreja de Tiatira. É interessante como o nome dela é citado aqui. Capítulo 2, versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas seduz os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja de Tiatira poderia continuar sendo Tiatira. Ela não precisava tirar o nome, desde que o ensinamento fosse de Jezabel. Desde que o ensinamento não fosse de Deus. Oh, irmãos, há muitos ensinos modernos nos nossos dias. Não são poucos, não. Há muitos ensinos modernos cuja estrutura é de Jezabel. E nós temos que ter cuidado, porque as pessoas costumam dizer assim: mas pastor, está usando a Bíblia. E quando fala isso, eu dou sempre um exemplo bem prático. Quando você quer matar um cachorro, o que você faz? Usa o quê? Veneno com comida. Você não põe veneno por lá, mas você mistura aquele veneno na comida. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que estão nos ensinando. Porque a estratégia de Jezabel era influenciar. Vocês podem continuar servindo, pode continuar aqui sendo Israel, mas sirva a Baal. O importante é que vocês devem servir a Baal. A segunda estratégia de Jezabel é matar os profetas ou calar os profetas. E hoje em dia, parece que os profetas, os que falam da parte de Deus, ou estão calados, ou estão escondidos. Porque matando os profetas, não haveria conserto no meio deles. E aí, qual é a estratégia de Jezabel? Vamos matar os profetas, e entra então em cena um rapaz cujo nome é Obadias. Abra sua Bíblia aí, capítulo 18, 1 Reis, verso 4. Volte lá, Reis. É importante que você venha para a igreja com a Bíblia. Essa é a constituição do reino de Deus. Capítulo 18, versículo de número 4. Diz assim o verso 4 do capítulo, verso 4 do capítulo 18. Porém, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou a pão e ao que mais? Qual a estratégia dela? Calar os profetas. O que faz Obadias? Pega aqueles 100 profetas e esconde. Porque o profeta, irmãos, não é aquele que sempre fala o que a gente quer ouvir. O profeta é aquela pessoa que fala o que muitas vezes nós não queremos ouvir. Só que o profeta é a voz de Deus. E aí o que Jezabel faz? Ela mata alguns profetas, e aqueles que não morreram, eles começam a quê? A se esconder. Vai ser a minha vez. Por que isso? Porque só o profeta tem a coragem de falar sobre pecado. Hoje não se fala sobre pecado. É muito raro. É muito difícil falar hoje. É muito fácil hoje falar sobre qualquer outra coisa, mas falar sobre pecado, falar sobre inferno, falar sobre conserto, é muito raro. Alguns costumam a dizer assim: ah, pastor, Deus só quer o coração. É verdade. Porque se você der o coração para Deus,
você vai dar a sua vida inteira para Ele, então você não vai pecar mais. Só que a intenção quando falam isso não é essa, dizendo, eu posso fazer todas as coisas, contando que eu dei o meu coração para Deus. Note o seguinte, há muitos profetas sendo alimentados por Deus com pão e água, mas estão calados. Nós precisamos ser uma voz. Estamos vivendo uma geração de profetas calados. Deus está nos sustentando com pão, Deus está nos sustentando com água, mas temos medo de falar aquilo que Deus manda a gente falar. Não temos coragem, muitas vezes, de dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. Estamos vivendo dias de autoajuda, para que as pessoas se sintam fortalecidas. Você já foi numa livraria, entrou lá, livro de autoajuda. Ele te levanta, ele faz você olhar para frente, mas ele não te diz aquilo que você não pode fazer. Vivemos dias de profetas escondidos, e quando Jezabel aparece, é justamente isso que ela quer fazer. Ela quer matar os profetas, porque é através dos profetas que o povo se conserta, é através da voz dos profetas que as pessoas dizem, eu estou errado, e eu preciso então me colocar na posição de Deus, no nível, no prumo, na linha de Deus, é através dos profetas. E ela então, matando os profetas, quem poderia falar? Ela indo de encontro aos profetas e fazendo que eles fugissem, quem poderia falar aquilo que Deus queria falar? Terceira estratégia de Jezabel: substituir o altar de Jeová pelo altar de Baal. O texto diz que o altar estava em ruínas. O altar não estava na posição que deveria estar. O altar estava quebrado. Capítulo 18, vamos lá, versículo 30. Diz aí, o verso 30, então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a Elias. Ele fez o quê? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar estava lá, mas o altar não servia para adoração. O altar estava lá, mas ele não funcionava como altar. A modernidade, irmãos, tem na verdade nos feito fugir do altar. O altar pode estar lá, não precisa tirar o altar de lá não, contando que você não use o altar. Deixe, Jezabel não mandou remover o altar. O altar estava lá sem utilidade. O altar estava lá sem qualquer valor. O altar estava lá, mas não funcionava. Não precisa tirar o altar, mas também não precisa usar o altar. Quarta estratégia de Jezabel: ela leva aquele povo então a ter o coração dividido. Elias chega e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver assim? Se Deus é Deus, seguiu. Se Deus é Baal, seguiu. E aí o que o texto diz? Ninguém disse nada. Ficaram todos em silêncio, sabe por quê? Porque o povo estava perdido. O povo sendo influenciado por Jezabel, o povo sendo bombardeado por Jezabel, não tendo profetas, na verdade, para falar do poder de Deus, o povo se torna perdido e o coração se torna dividido. O povo está desorientado e o povo não sabe mais adorar a Deus. O povo não sabe mais agradecer a Deus. O povo estava em cima do muro. Eles não tinham a certeza de quem era o verdadeiro Deus.
Por isso que o povo nada respondeu. Eles tinham dúvidas a respeito de Deus. Os pensamentos desse povo, foi alterado. Eles não conseguiram, tamanha influência de Jezabel, tamanha ausência dos profetas, eles não conseguiam saber quem era Deus. Quem é Deus? Elias chega e diz: olha, se Deus é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Quem é? Irmãos, há uma quantidade de crente enorme que estão indo para determinadas igrejas que não creem que Jesus é o Filho de Deus, foge de lá. João diz: quem tem o Filho tem a vida. Ah, mas Jesus foi um profeta. Jesus não foi apenas um profeta como Moisés ou qualquer outro. Jesus é o Filho de Deus que veio nos dar vida e vida em abundância. E aí a gente precisa então aprender a confrontar. A gente precisa então aprender a dizer: não, não é bem assim. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus com coragem, sem medo e com ousadia. Nós vivemos dias onde a palavra na nossa boca tem que ser a palavra de Deus, com ousadia, com coragem. Havia uma grande diferença entre o altar de Baal e o altar de Jeová. No altar de Baal não se exigia nada, mas também não tinha fogo. No altar de Jeová se exigia. No altar de Jeová era necessário algumas exigências para que pegasse fogo. As pessoas queriam servir a Deus, mas não queriam exigências bíblicas, não queriam estar dentro daquele padrão estabelecido por Deus. O altar de Jeová, o altar de Deus, tinha algumas exigências. E Elias então vai para esse confronto. Olhando assim a grosso modo, a gente não sabe a magnitude disso. Por exemplo, vamos imaginar, essa igreja dá para 900 pessoas? 900? 980? Pois é. Elias estava confrontando com um número quase do tamanho dessa igreja. Elias sozinho. 450 mais 400, 850 profetas. E ele está sozinho. Sabe, Elias nos mostra a coragem que ele tem para confrontar de acordo com a verdade. Ele dá a oportunidade para que aqueles profetas comecem a invocar o seu Deus. E eles começam a invocar o seu Deus e nada acontece. Continua tudo do mesmo jeito, e foi Elias que chamou para o confronto. Elias convida Acabe para o confronto. Se tinha 850 profetas de Baal, juntando todos eles, imagine a quantidade do povo que ali estava, com o coração dividido. Sabe, às vezes nós estamos com esse coração dividido. Nós servimos a Deus, mas o nosso coração está meio lá, meio cá. Você tem que decidir. Se Jeová é Deus, segue a Ele, serve a Ele. Elias chega e diz assim: chegai-vos a mim. Elias chama o povo para ele: chegai-vos a mim. E eu quero que você entenda o seguinte: o altar, sem medo de arranhar ou rasurar o texto, o altar era altar. O altar não simboliza nesse texto. Nesse texto, o altar não simboliza o coração do povo. O altar simboliza altar.
altar aonde se sacrificava. O coração do povo estava onde? Dividido. Estava Elias, estava o altar, e estava o povo com o coração dividido. Elias chega e diz assim: chegai-vos a mim. E quando o povo chega, sabe o que Elias faz? O texto é rico quando diz isso. Elias restaurou o altar. E agora pega para o nosso lado. Agora pega para o lado dos pastores. Porque quem restaura o altar não é o povo. Quem restaura o altar é o profeta. Quem restaurou o altar não foi o povo junto com Elias, mas foi Elias. Foi Elias que restaurou aquele altar que não tinha mais fogo. Aquele altar que não fazia mais diferença, porque estava em ruína. Irmãos, é do altar que precisa incendiar a sua vida. É do altar que Deus tem que falar com você. É do altar que a glória tem que descer e contagiar a sua vida. Foi do altar, foi no altar que o fogo desceu. Foi no altar. Isso traz a nós, pastores, não estamos nos isentando, pelo contrário, uma grande responsabilidade para nós, porque é daqui que o fogo chega aí. É do altar que a glória de Deus se manifesta. É do altar que a presença de Deus invade a nossa vida. É do altar que a pessoa levanta as mãos e aceita Jesus. É do altar que a pessoa é curada. É do altar que uma pessoa é batizada no Espírito Santo. É do altar que a glória de Deus se manifesta. O altar é altar. E as 12 pedras? O altar não estava funcionando. As 12 pedras também não significa, não torça o texto. As 12 pedras não significam o coração duro do povo. As 12 pedras simbolizam as 12 tribos de Israel, a aliança com Deus. As 12 pedras eram 12 pedras. Ou seja, para que o altar pegue fogo, é necessário reconstruir o altar. Para que o altar pegue fogo, é necessário que os profetas tenham aliança com Deus, tenham vida com Deus, tenham comunhão com Deus, sejam cheios de Deus, sejam cheios da presença do Espírito Santo. É do altar. É do altar. Elias restaura o altar. Ele pega 12 pedras e restaura. Por quê, pastor? Porque sem aliança não há fogo, irmãos. Sem aliança não há fogo. O altar vai continuar sendo altar e não vai acontecer nada. Mas quando o altar é de Deus, a glória desce, a presença flui, o Espírito Santo opera e a igreja vibra com a presença do Espírito Santo. O altar tem que ter fogo. É o fogo que manifesta o poder de Deus. Mas e a água, pastor? A água era água. A água simbolizava a diferença do Deus que Elias servia. Aí talvez você pegue lá, mas eles encheram, era uma época de seca, achar água era complicado, eles encheram pelo menos 3 vezes, aí 3 vezes 4, 12 de novo. Mas a água era água. Está lá o holocausto em cima do altar, e eles jogam água, e Elias então, para mostrar o poder de Deus, porque Elias acredita em Deus, Elias acredita que Deus pode fazer o que ninguém pode imaginar, porque para os profetas de Baal, se o fogo descesse e consumisse o holocausto, beleza, para Elias não. Para Elias, Deus tem que fazer algo mais, tem que ser um plus. Para Elias, Deus tem que operar de uma forma mais gloriosa, Deus tem que ser maior, Deus tem que operar de uma forma maior, de uma forma mais gloriosa.
E aí algumas Bíblias diz que ele abre um rego, a atualizada diz, mas esses regos eram valas. Eles começam a jogar água em cima daquele sacrifício. E o sacrifício está no altar, eles jogam água, e o texto diz que a água cai pelo rego, cai pelas valas. E aí Elias então invoca a Deus. Irmãos, nós temos um Deus que ouve a nossa oração. O salmista diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Aqueles homens começaram se lanhando, se cortando, querendo que Baal falasse através do fogo, e nada aconteceu. E eles então começam a zombar daqueles homens. E depois que eles tentaram e nada aconteceu, Elias começa a invocar a Deus. E Elias nos apresenta 3 afirmações. Primeira afirmação da invocação de Elias a Deus: Senhor, Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, que era Jacó. Elias começa a falar com o Deus da aliança. Segunda afirmação, ele chega e diz: Senhor, Tu és Deus. Ele afirma que Deus é Deus e não Baal. Terceira afirmação de Elias: eu sou teu servo. E aí então, depois desta invocação, o fogo desce. E quando o fogo desce, quando o fogo cai naquele lugar, o versículo 38 e o versículo 39 nos mostra a reação daquelas pessoas cujos corações estavam divididos. E eu quero que você vá comigo lá, capítulo 18, verso 38 e 39. Diz assim, achamos 18, 38 e 39? Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o que eles disseram? O Senhor é Deus, o Senhor. Quando o fogo desce, sabe o que o povo faz? O povo começa a adorar. O fogo começa a invocar o nome do Senhor. Quando o fogo desce, não tem como se controlar. Quando o fogo desce, a gente abre os lábios e começa a adorar a Deus. Quando o hino que nós cantamos: quão grande é o meu Deus! O povo que estava com o coração dividido começou a adorar. Segunda coisa, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Não há outro Deus. No altar onde o profeta estava, era onde o fogo devia cair. Cuidado com as alianças que você faz. Não deixe ser influenciado. Tem muita bobagem nas mídias. Tem muita roupagem de igreja que não tem nada a ver. Cuidado. Se você está aqui, se alimente daqui. Deus te plantou aqui, se alimente daqui. Você pega uma planta, um dia você bota a planta lá, depois você bota essa planta aqui, depois você põe aquela planta lá, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque não cria raízes. Aí o salmista vem no Salmo 1 dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo, não no
no seu tempo, mas no tempo de Deus, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Seja profeta. Pastor, é melhor ser profeta sendo alimentado por pão e água, e está tudo bem, é melhor, dá menos trabalho. É verdade. Ser profeta assim, sem falar de pecado, sem falar de inferno, sem lembrar dos marcos antigos, é muito fácil. Mas confrontar e falar, está errado, isso não te leva ao céu. Não basta ser profeta, tem que ser profeta com coragem, tem que ser profeta com ousadia. Mas sabe o que está em jogo? A vida eterna. É a vida eterna que está em jogo, irmãos. Elias confrontou. Talvez o seu coração esteja dividido, mas eu quero dizer a você, não há outro Deus, não há outro Deus, só o Senhor é Deus. E eu queria terminar cantando aquela música que a gente cantou aqui, quão grande é o meu Deus, cantarei para sempre, quão grande é o meu Deus, amém? Queria convidar os músicos, para que a gente pudesse estar aqui, cantando. Deus está conosco. Cuidado com aquilo que você se alimenta, cuidado com as influências, cuidado com as alianças. No confronto, 850 contra 1, quem ganhou não foi a maioria, quem ganhou foi um que era a maioria. Você é a maioria em qualquer lugar. Pastor, mas tem eu crente na minha casa. Você é a maioria. Você não vê assim, né? A gente só vê a maioria, um montão de gente. Mas Elias, ele era a maioria. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Deus está com você. As lutas, os confrontos, eles vêm sim para te destruir. Não vou te dizer que não vem, não, vem. Aqueles profetas de Baal foram lá para arrebentar com Elias. Mas Elias diz, dentro do coração dele, que o Deus que ele servia era maior do que qualquer profeta de Baal. O Deus que você serve é maior. Quão grande, diz essa música, é o meu Deus. Isso significa que assim como ele venceu um só, um venceu. Como pode um homem vencer 850 homens? Pode. Quando Deus é conosco, nós somos a maioria. O que nós precisamos, irmãos, é ter a certeza que Deus está com a gente. O que fazia Elias? Elias chega e diz assim, olha, só eu sobrei dos profetas, porque Obadias, se você olhar o capítulo anterior, o Obadias já tinha falado para ele que tinha escondido 100 profetas, por isso que ele diz, ó, só sobrou eu. Seja profeta da sua casa, seja profeta na sua rua. Ah, pastor, mas as pessoas não vão gostar. Ah, mas ser profeta é assim mesmo. Se você quer que o povo goste de você, então você não vai ser profeta. Mas se você quiser falar aquilo que Deus quer que você fale, você precisa ser profeta. Vamos ficar de pé?